Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos aqui, irmãos, com esse texto bem do início da Bíblia, e Deus tocou no meu coração para que eu compartilhasse com os irmãos e irmãs a respeito das figuras. Aqui nesse texto podemos ver que começa a citar sobre uma serpente. Isso é uma figura. E a gente sabe que Satanás atuou na vida do homem, quando eu falo homem e mulher, a humanidade, inicialmente através da serpente. E isso é algo muito importante. Quando vamos para um outro texto, isso para a gente analisar as figuras, Apocalipse, capítulo 12, versículo de 9 a 11. Olha o que diz aqui: e foi expulso o grande dragão. Isso é uma figura. E olha o que é que ele fala aqui: a antiga serpente. Então a gente vê aqui que a figura da serpente está associada à figura do dragão. E ainda é complementado aqui, que se chama Diabo e Satanás. Aqui a gente já começa a observar que a figura da serpente é associada a um dragão, é Satanás, o diabo, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esse texto de Apocalipse, quem escreveu foi o apóstolo João. Então ouviu uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa, aqui tem uma outra figura, do sangue do Cordeiro. Essa figura está associada à Páscoa. A gente pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 12, onde um cordeiro foi morto e através do seu sangue a morte não teria poder sobre aqueles a quais estavam debaixo do sangue. Isso é a instituição da primeira Páscoa, a primeira festa de um ciclo de 7 festas, muito importante, e também vamos falar sobre as 7 festas em outros vídeos aqui no canal. Vamos nos ater aqui às figuras, E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, Então, todo aquele que quiser achar ou ganhar a sua própria vida vai perdê-la, mas todo aquele que perder, por amor do nosso Senhor, irá ganhá-la. Ainda mais aqui, irmãos, quando a gente vai pegando essa figura do dragão, serpente, diabo, Satanás, olha o que diz o profeta Isaías, em Isaías 14, do 12 ao 17. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Essa questão do norte aqui também é importante, mas não vamos falar sobre ela agora. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante
ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e que assolava a sua cidade, que a seus cativos não deixava ir para casa? Então quem cai do céu, aqui conforme Isaías falou, filho da alva, né? E olha só, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a gente vê aqui no Apocalipse essa figura, né? É quem? Satanás, o diabo, o dragão, que é a antiga serpente, que é a mesma que atuou no Éden, aqui, né? Vamos ver agora em Ezequiel. Em Ezequiel, capítulo 29, de 3 a 5, diz assim: fala e dize, assim diz o Senhor Deus. Isso aqui é profecias contra o Egito. Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão. A figura do Faraó aqui é associada ao grande dragão. A figura do dragão é associada à antiga serpente, também Satanás ou Lúcifer. Então, houve um contexto histórico, de fato, mas há um contexto profético aqui. Profético sobre coisas que vão acontecer espiritualmente. Que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu e eu fiz para mim. Olha o que Deus diz aqui agora: mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas. Então, a todos aqui, né, alguns desses vão se apegar às escamas. No contexto do mundo, haverão, né, aqueles que vão se apegar a essas escamas do grande dragão, a antiga serpente, também conhecida como Satanás, né, o diabo. Tá aqui, diabo e Satanás. E te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. Isso aqui é muito profético, né? Vamos ler um outro texto aqui. Olha só, Isaías, novamente, capítulo 27, versículo 1. Fala daquele grande dia. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Mar da ideia de povos, línguas e nações na terra, né? Então você pode ver aqui, irmãos e irmãs, fazendo a ligação desses contextos, né? Quem cai é o dragão, a antiga serpente, né, que vem atuando desde o Éden. Aqui o grande dia, né? Agora vamos para Mateus 24, algo que nosso Senhor fala no seu sermão profético. Mateus 24, vamos pegar aqui do versículo 25 ao 28. Olha o que o nosso Senhor Jesus diz: vede que vô-lo tenho predito, portanto se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Esse aqui é o grande dia que o profeta Isaías fala, e outros profetas falam também, o dia do Senhor, o grande dia, né? A volta do nosso Senhor. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso aqui que ele diz no versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntam os abutres. Ligação de contexto, né?
vai ser deixado no deserto, né? E dar por mantimento aos animais da terra e às aves. Vamos avançar aqui agora. Volta de Cristo no Apocalipse. Se encontra em Apocalipse capítulo 19 a partir do versículo 11. Mas aqui, vamos pegar um outro texto um pouco mais para frente, alguns versículos à frente, do 19 ao 21. Diz assim: Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então, aqui vai ser dado por mantimento, né? E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos. Muita gente vai ter aceitado, né? Ou seja, haverão aqueles que vão se apegar às escamas do dragão, onde foram colocados anzóis, né? E esse grande dragão, ele vai ser o quê? Destruído e deixado no deserto e dado por mantimento. Ligação de contexto. E a gente está observando aqui figuras e as relações proféticas dessas figuras. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Isso aqui é um destino final, tá? O lago de fogo é um destino final para todos que forem condenados. Isso não é o inferno, tá? Lago de fogo é um outro local, mas vamos falar sobre isso em outros vídeos, né? 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. A partir do versículo 11 do capítulo 19, a gente vê que o nosso Senhor vem, a vinda dele, e ele vem montado no cavalo branco, né? E todas as aves se fartaram das suas carnes, né? Porque foi deixado no deserto, e todo mundo que se apegou a ele cairá e não será recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu foram dados por mantimento. Quem? O grande dragão, né? A antiga serpente do Éden. Também se chama diabo e Satanás. Então, irmãos, um vídeo breve que Deus tocou no meu coração aqui, de compartilhar com os irmãos sobre as figuras proféticas, a maneira que o nosso Senhor sempre fala conosco, o nosso Deus, né? Foi se utilizando de figuras, até mesmo de circunstâncias, situações da vida, ali até mesmo com os profetas, tudo isso em concordância com a lei, tudo isso bate certinho, para que fosse profetizado tanto para aquela situação ali, contexto local, contexto histórico, quanto um contexto profético, né, sobre coisas que haveriam de acontecer, assim como foi o nosso Senhor, né, que fala, o profeta Isaías fala do servo sofredor, né? E quem é o servo sofredor? Nosso Senhor sofreu por nós, levou sobre ele, né, nossas iniquidades, né, que é o Cordeiro, que também é falado em Êxodo 12, que a Páscoa, em Levítico capítulo 23, a gente consegue ver o ciclo das 7 festas, tempos determinados, né, para as coisas do nosso Senhor. E nosso Senhor, quando estava subindo nas nuvens, lá em Atos 1, ele fala sobre isso, né? Mas vamos nos ater no momento às figuras. Em outros vídeos a gente vai falar também sobre essas outras coisas, né? Então ficamos por aqui, irmãos, e observem bem todas essas passagens que foram ditas. Essas figuras Deus ele vem usando, né, desde do Gênesis até o Apocalipse, e é bom que a gente entenda, a gente ore a Deus, busque sabedoria para que possamos enxergar
tudo isso, obtendo do Espírito Santo sabedoria, entendimento, direcionamento, e que possamos crescer todos juntos em graça, em conhecimento, em espírito e em verdade. Fiquem todos na paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.